Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou dar uma palhinha para vocês em como a gente estava conversando já nas outras aulas, né? Para fazer os trabalhos que vocês têm que fazer, os projetos, vocês vão precisar determinar o coeficiente de convecção, certo? Só que nós ainda não chegamos lá, né? Nós estamos ainda no primeiro semestre, a gente não chegou nos capítulos de determinação do H, que é o coeficiente de convecção, tá? Então eu vou dar só uma palhinha para que você possa se achar no livro, no nosso livro texto, tá? Para que você encontre as correlações corretas de coeficiente de convecção e para que com isso você consiga usar no seu trabalho. Mas depois, né, no segundo semestre, agora nós estamos no final do primeiro semestre, no segundo semestre nós vamos olhar esse assunto com mais atenção, tá? Nós vamos entrar nos adimensionais, vamos ver as correlações que são feitas, né? Vamos estudar um pouco mais a fundo isso. Então agora o objetivo é só dar uma leve introdução para que você consiga se achar aí no seu livro, tá? Então vamos começar aqui pelo Nusselt, tá? O Nusselt foi um engenheiro alemão, né? Tem aqui uma breve biografia dele aqui no livro do Cengel, tá? Ele foi um cara que começou a usar os adimensionais. Lembra dos adimensionais de mecânica de fluidos que a gente viu, né? Lá do teorema do Speed-Buckingham. Então a transferência de calor está repleta de adimensionais. E agora nós vamos começar a utilizar adimensionais à torta direito, tá? O primeiro deles, talvez um dos mais famosos aí, é o número de Nusselt, tá? Basicamente é isso aqui. O número de Nusselt é o coeficiente de convecção, tá? Vezes um comprimento característico, né? Semelhante aos comprimentos característicos que nós usávamos para determinar o número de Reynolds. Lembra do número de Reynolds? Nós vamos usar também, tá? Dividido pelo K, que é a condutividade do líquido, do fluido em questão, tá? Então você tem o H convectivo vezes um comprimento característico dividido pela condutividade do fluido, certo? Para ter um entendimento, isso aqui é um adimensional, né? Mas só para entender fisicamente o que ele está significando, se você pegar o fluxo convectivo, que seria o H vezes o ΔT, e dividir pelo fluxo condutivo, que seria o K vezes ΔT sobre L, né, isso numa situação, vamos dizer, em regime permanente, né, vai dar o HL sobre K, que é o número de Nusselt. Então, o que está significando o número de Nusselt? Ele é uma razão entre o que seria o fluxo de calor atrelado à convecção propriamente, pelo fluxo de calor da condução dentro do próprio fluido, entendeu? Porque não é porque tem convecção que a condução não está agindo lá no fluido, tá? Há uma condução de molécula para molécula, né? Dentro do fluido. Então, a razão entre os dois é o que vai te dar o número de Nusselt. Então, o número de Nusselt está te dizendo o quanto a convecção é maior do que a condução, né? Ou inversamente, né? Por exemplo, se você tiver um número de Nusselt alto, você tem efeitos convectivos imperando no seu problema. Se você tiver um número de Nusselt baixo, quer dizer que os efeitos condutivos dentro do fluido é que estão imperando ali, tá? Então essa é mais ou menos a ideia física por trás do número de Nusselt. Então a gente vai ver como é que a gente usa esse número de Nusselt, tá? Está na página 376 do Cengel, vocês podem olhar lá se vocês quiserem, tá? Eu estou usando aqui direto o livro, vou gravar, vou publicar lá no YouTube e vamos ver o que acontece, tá? Porque nós estamos aí numa situação atípica e eu preciso falar disso com vocês e vocês estão aí no meio da avaliação, nós precisamos fazer isso rapidamente. A melhor forma de explicar é fazendo isso, porque vocês têm isso lá vocês têm o livro aí, tá? Vocês podem acompanhar pelo livro.
Tá? Então vamos para a página 384, porque nós temos também o número de Prandtl que nós vamos usar. Tá? O número de Prandtl basicamente é a viscosidade cinemática. Lembra da viscosidade cinemática? Que nós vimos lá em McFlu? Viscosidade cinemática dividido pela difusividade molecular, tá? Que vai dar μ, que é a viscosidade daí absoluta, né? Viscosidade dinâmica, vezes o calor específico à pressão constante, dividido pelo K, que é a condutividade do fluido, certo? Então isso aqui também está te dando uma ideia de o quanto a difusividade do movimento, da quantidade de movimento, ou seja, da movimentação do fluido, é maior do que a difusividade molecular. Tá? E aí você entra numa questão de camadas limites térmicas, vocês lembram? Então, por exemplo, se você tiver um número de Prandtl alto, certo? Quer dizer que a camada limite de velocidade é muito maior do que a camada limite térmica. Lembra que eu dei uma aula sobre isso? Você tem duas camadas limites quando a gente trata de problemas de transferência de calor. A camada limite de velocidade, né, problemas convectivos, e a camada limite térmica. Né? Então, por exemplo, se você tiver um problema, sei lá, ele coloca o exemplo aqui, ó, metais líquidos. Né? Metais líquidos têm uma difusividade molecular muito alta, né? Você tem uma condução alta ali ocorrendo. Então, você vai ter um número de Prandtl baixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que a camada limite de temperatura é muito maior do que a camada limite de velocidade. Ou seja, a camada limite de velocidade está se formando e a camada limite térmica já está lá nas alturas. Por quê? Porque ele se difundiu molecularmente muito rápido. Tá? Então, essa é a ideia por trás do número de Prandtl. Tá? Se você tiver um número de Prandtl alto, que ele coloca aqui o exemplo dos olhos, tá? Em geral, assim, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a camada limite de velocidade é maior do que a camada limite térmica. Né? Então, o número de Prandtl dá uma ideia com relação a isso. Estou falando do número de Prandtl porque nós vamos usar também o número de Prandtl. E agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos para a página 445. Tá? Porque existem correlações empíricas para o número de Nusselt. Está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, HL característico sobre o K, vai ter uma correlação empírica. Nada mais é do que um ajuste de curva, claro, bem calibrado, né? Baseado em observação física, em até algumas teorias iniciais ali, né? Ele resolve, inclusive no capítulo 6, ele resolve o problema para uma placa plana bidimensional, se eu não me engano, né? Então ele resolve as equações de Navier-Stokes, resolve a equação do calor, ele acha o perfil de velocidade, joga na equação para difusão térmica, né? E aí acha lá um resultado, entendeu? Mas isso não dá para aplicar para todas as situações. Mas você consegue fazer correlações empíricas para o número de Nusselt. Então é isso que está ocorrendo aqui. Então por que tem esse número? 0,664 vezes Reynolds dá 1/2 vezes Prandtl dá 1/3. Bom, é porque foi o ajuste que melhor se adaptou aos dados empíricos. Tá? É isso aí, é simples assim. Tá? Então, por exemplo, aí você tem que saber em qual situação você está. Você está no regime laminar? Se você está no regime laminar e o Prandtl for maior do que 0,6, bom, você pode usar essa correlação aqui. Isso para uma placa plana. Tá? Então, para cada situação vai ter uma correlação. Se você tiver num cilindro, escoamento em torno de um cilindro, vai ter outra correlação. Tá? E aí se estiver num regime turbulento, também vai ter outra correlação. Por exemplo, se eu tiver num regime turbulento, né, caracterizado aqui para a questão da placa plana,
né? E aí você tem que ver o Reynolds crítico, que está aqui do lado, ó, Reynolds crítico, né? Que vai definir a mudança do regime laminar para o regime turbulento, né? Mas isso para a situação da placa plana, certo? Nessa situação você tem o Reynolds crítico de 5 vezes 10 na 5, né? Então, se você está abaixo desse Reynolds, você está no regime laminar. Se você está acima desse Reynolds, né, você está no regime turbulento ou de transição para turbulência, tá? E aí você tem que usar essa correlação aqui que é um pouco diferente da laminar, certo? E aqui também tem a restrição do Prandtl, que tem que estar de 0,6 a 60, tá? Entenderam isso? Mas esse Reynolds crítico aqui é para a placa plana, tá? Você está na placa plana. Ok, deixa eu subir um pouquinho aqui. Certo, gente? Então vejam, e aqui nós temos, não confunda também, porque veja bem, imagina a situação de uma placa plana. Conforme eu entro na placa, conforme o escoamento avança na placa, as camadas limites começam a aumentar. Se as camadas limites começam a aumentar, eu tenho um aumento das resistências com relação às trocas de calor que estão ocorrendo ali. Então, esse H, ele não é um H médio, tá? Porque, por exemplo, cada ponto da placa vai ter um H local, vocês entendem? Porque a transferência de calor não é homogênea conforme eu avanço dentro da placa, né? Eu posso ter mais ou menos transferência dependendo do regime de escoamento também, né? Certo? Então, nós temos um H local, certo? Mas não é o que vocês vão usar. Então aqui está o H local, ó. Inclusive é outra equação. Se você quiser saber um núcleo em um ponto específico da placa, você vai usar o H, o núcleo local e a correlação local. Mas se você quiser saber um núcleo médio, tá? Aí você tem que partir para as correlações médias, que esse é o caso aqui, tá? Esse é o caso da correlação média. Então não confunda a correlação local com correlação média. Todos vocês aí, para os problemas que vocês estão pensando e resolvendo, vocês vão usar correlações médias, tá? Para o número de núcleo. Ok, gente? Muito bem. E aí o que você faz com essa correlação? Joga aqui os valores de Reynolds, né? E aí se você tiver, por exemplo, numa situação de convecção externa, sei lá, onde muita gente está fazendo aí convecção numa parede, né? Ou numa janela, você tem lá, você vai ter que estimar ou arbitrar qual é a velocidade média do vento que está batendo ali, porque você precisa calcular o Reynolds, tá? Então você tem que dar um jeito de fazer alguma estimativa, né? Estimativa, né, calibrada, né? Você não vai botar uma velocidade de 300 metros por segundo numa janela, né? Tá? Então você tem que fazer uma estimativa calibrada aí, tá? E aí o que você faz? Uma vez que você tem a correlação para núcleo, você isola o H. E aí você tem o seu H, que é o coeficiente de convecção, né, para cada situação. Por exemplo, se você tiver na parte externa da parede, você tem lá um H externo. Aí você vai vir com o diagrama de resistências e vai chegar num fluxo interno, por exemplo, né? Por exemplo, pensa num tubo escoando vapor, né? Do lado de fora você tem uma convecção externa, sei lá, o ar que está passando em volta do tubo. Bom, aí você vai ter que calcular o H para essa situação externa. Mas lá dentro, se está passando um fluido, por exemplo, seja vapor ou líquido, você também tem uma convecção interna. E aí você vai ter que achar um H também para essa convecção, tá? Então, para cada situação, você tem que achar um H.
tá? Certo, gente? Então eu queria falar também aqui no capítulo 7 para convecção forçada. Se você tiver um problema de placa plana, se você tiver um cilindro, você tem que buscar também aí as correlações para o cilindro. Aí você tem que garimpar aqui no livro, tá? Você vai ter que buscar. O capítulo 7 trata de convecção externa forçada. O capítulo 8 vai tratar de convecção natural. Vocês vejam que para cada situação eu tenho umas correlações, né? Então, se você pegar o capítulo 8, é o 8? Deixa eu ver se está mexendo aqui. Não, o 8 é a convecção interna forçada, tá? Vamos botar aqui página 465. Tá? Então, se você tiver uma situação de convecção interna forçada, sei lá, por exemplo, está escoando vapor numa tubulação, né? Bom, aí você tem que buscar as correlações internas para a convecção. Tá? Então, cada situação, se o tubo é circular, se o tubo é quadrado, tá? Cada situação vai te dar uma correlação. Deixa eu puxar aqui direto para o final do livro, que tem os resumos, né? Nós estamos no livro do Sengel, né? Página 506. Tá? Então você tem aqui as correlações, né? Se o escoamento for laminar, por exemplo, né? Se o tubo for circular e escoamento laminar, bom, essa aqui é a correlação que você vai ter que usar. Tá? Aqui tem placas paralelas. Se você estiver escoando placas paralelas, bom, é outra correlação. Tá? Deixa eu só ver aqui. Tubo laminar. Aqui tem duas correlações para a mesma situação. Entendeu? Se for turbulento, bom, aí você tem que achar a sua situação. Quem vai te dizer se o escoamento é laminar ou turbulento é o número de Reynolds, baseado no Reynolds crítico. Tá? E aí você vai ter que buscar isso. Né? Porque se for escoamento numa placa plana, é 1 Reynolds crítico. O número é 1, é 5 vezes 10 na 5, se não me engano. Né? Se o escoamento for turbulento, se o escoamento for, por exemplo, em torno de um cilindro, bom, é outro Reynolds crítico, se for em torno de uma esfera, entendeu? Então você tem que ver qual é a situação que você está. Certo? E aí nós temos também a situação de convecção natural, que eu sei que tem gente que vai fazer aí, né? Que é o capítulo 9 do Sengel. Talvez tem gente que vai precisar de uma correlação para a convecção natural. Aí é outra ideia, né? Página 519. Tá? Se você tiver na situação de convecção natural, aí você vai ter outras correlações. Vamos direto para a página 528. Tá? E aqui já estão as correlações, né? Se a placa for vertical, aí muda a situação, né? Porque nós estamos falando de convecção natural. O perfil de escoamento muda, né? Se a placa estiver na vertical, se estiver inclinada, se estiver na horizontal, né? E aí você vai usar o número de Rayleigh, tá? Aí você tem que calcular o número de Rayleigh. Número de Grashof, talvez você tenha que calcular também. Você tem que ver qual é a situação que você está. É um cilindro?
cilindro está na vertical, está tá na horizontal, é uma esfera, é uma placa plana, a placa está na vertical. Então você tem que ver e conseguir modelar o seu problema em função das situações que estão disponíveis aqui. Tá? Por exemplo, eu sei que tem um aluno que quer calcular, vai precisar calcular o H numa situação que ele está numa caixa, tem uma caixa de isopor, ele quer saber quanto tempo vai ficar o líquido gelado lá até uma certa temperatura dentro da caixa de isopor. Bom, então ele vai ter que aplicar isso aqui, vai ter que modelar a caixa de isopor, fazer uma aproximação dizendo que a caixa de isopor vai ter uma superfície vertical, né? E vai aproximar por uma placa plana vertical. Claro, vai ter um erro envolvido, mas é o que é possível fazer, tá? Certo, gente? Se você olhar no livro do Incropera, tá? Você vai ver que o Incropera ele dá isso aqui mais tabelado, tá? Vamos ver se eu vou achar isso aqui. Não sei se eu vou achar isso aqui, tá? Capítulo 5, não, nós estamos mais aqui. Capítulo 6. Tanto um quanto o outro, tanto o Senjo quanto o Incropera, você encontra os dados, tá? Mas aqui no caso do Incropera, ele dá uma tabelada melhor aqui, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, ele te dá a situação, isso aqui para convecção de escoamento externo, tá? Ele te dá aqui até para cálculo de espessuras das camadas limite, cálculo de coeficiente de atrito, aqui está o núcleo para a situação da placa plana, tá? Isso local, aí você tem o núcleo para a situação da placa plana médio, tá? Então o Incropera ele dá uma tabelada melhor aqui, né? Você tem os dois livros aí, você pode usar os dois para procurar, tá, gente? Então a ideia é essa, tá? Então agora você tem que se achar aí para saber qual é a correlação que você tem que usar para jogar lá no seu diagrama de resistências, né? A correlação para você obter o H para jogar no diagrama de resistências. Certo, gente? Então eu vou publicar essa aula aí lá no YouTube. Aí você pode assistir. E aí é com você, você pode me manda um WhatsApp aí, qualquer dúvida, tá? Eu respondo na medida do possível, mas eu respondo também o que é possível, tá? Porque não esqueça que é uma avaliação que você está fazendo, tá? Você também tem que trabalhar aí, tá? Então tá, gente, valeu, obrigado, até mais.